Você acorda cansado, toma o primeiro café achando que vai resolver. 30 minutos depois, você está mais cansado ainda e não entende o porquê. Você já fez tudo o que deveria. Dormiu no horário, não ficou até tarde. Mas amanhã ainda pesa, o corpo ainda resiste e o café que sempre funcionou parece ter parado de fazer efeito. Então vem o segundo, depois o terceiro, e mesmo assim a tarde chega como uma parede, pesada, lenta, impossível de empurrar sozinha. O que ninguém te contou é que o problema talvez não esteja no quanto de café você toma. Está em qual café, em que momento e com o quê. Existem 3 tipos de café que homens acima de 55 tomam todos os dias achando que estão se ajudando e que estão fazendo o efeito contrário no corpo. Não porque o café seja um vilão, mas porque a forma como o homem brasileiro o toma, repetida por anos, vai lentamente pesando contra a testosterona. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 tipos, por que eles afetam justamente os homens da sua faixa etária com mais força do que afetariam aos 35, e o que colocar no lugar para que o café volte a trabalhar a seu favor, não contra você. Fica até o final, porque a terceira solução é a que mais surpreende quem aplica. Meu nome é doutora Bianca Rangel. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Homens trabalhadores, disciplinados, que cuidaram de tudo ao longo da vida e que, de repente, não se reconhecem mais na energia que tinham. O que percebi, repetidamente, é que a queda de energia que muitos atribuem à idade tem causas concretas, causas modificáveis. Quase nenhuma delas tem a ver com ser velho. Tem a ver com hábitos pequenos, silenciosos, que se repetem por anos e que ninguém nunca disse a você que importavam. Há uma vergonha silenciosa que acompanha tudo isso. A sensação de que você não tem mais a pegada de antes, de que está envelhecendo mais rápido do que o seu pai envelheceu na mesma idade. E o pior, você não conta isso para ninguém, guarda para si. Porque homem de 60 não reclama de cansaço, aprende a conviver com ele. No fundo de tudo, uma crença que vai se instalando devagar. É a idade. Todo homem de 60 fica assim, não tem o que fazer, só aceitar. Eu vim dizer que não é bem assim. Essa crença específica, de que o cansaço e a queda de disposição são o destino natural do homem após os 55, é o que impede milhares de homens de investigar o que realmente está acontecendo. E o que a experiência clínica confirma, repetidamente, é que o problema quase nunca é a idade em si. É o que você faz todos os dias, repetido por anos, que o corpo não tem mais capacidade de absorver sem custo. Vou te mostrar por quê. Existe uma relação dentro do seu corpo que vai explicar tudo o que vou te mostrar agora. Pensa numa balança. De um lado, o cortisol, o hormônio do alerta, o que te acorda de manhã, o que te coloca em movimento, o que ativa o modo de ação. Do outro lado, a testosterona, o hormônio que restaura, que cuida da massa muscular, da libido, da energia de base, do ânimo diário. Esses 2 hormônios funcionam como 2 pratos numa balança. Quando um lado sobe muito, o outro desce na mesma proporção. Não tem como os 2 ficarem altos ao mesmo tempo. E essa é uma das regras mais fundamentais da fisiologia masculina. Uma das que menos se explica em consulta e menos se ensina nos debates sobre saúde do homem. Dos 20 aos 45 anos, esse ciclo funcionou bem para você sem que você precisasse nem pensar a respeito. O cortisol subia naturalmente de manhã, te colocava em ação e ia caindo ao longo do dia. À noite, com o cortisol baixo, a testosterona aproveitava esse vale para fazer o trabalho dela: restaurar músculos, regular o sono, manter a energia, organizar o humor. Ciclo de 24 horas, automático, equilibrado. Depois dos 55, esse equilíbrio fica mais frágil. O cortisol passa a subir com mais facilidade, demora mais para descer, e a testosterona, que já está em declínio fisiológico de cerca de 1% ao ano desde os 30, não tem mais a margem que tinha aos 40 para se recuperar. O corpo perdeu a folga. Qualquer hábito repetido que mantenha o cortisol elevado fora de hora vira um problema de proporções maiores do que você imagina.
Aos 35, o corpo absorvia. Aos 60, o impacto fica e se acumula. E é por isso que dois homens podem ter hábitos parecidos, mas o de 60 sente o estrago com muito mais intensidade do que sentia quando tinha 40. O café, especialmente do jeito errado, é um dos maiores aceleradores de cortisol que o homem moderno consome no dia a dia. Não é o café em si. O café puro, em quantidade moderada, tem benefícios documentados em diversas pesquisas. É a forma como o homem brasileiro acima de 55 costuma tomá-lo. E é exatamente essa forma que vou te mostrar agora, em 3 padrões que aparecem em quase todos os consultórios. Antes de continuar, me conta nos comentários. Qual desses 3 cafés que eu vou descrever você toma todo dia? Eu quero ler cada comentário, porque o que você bebe pela manhã, muitas vezes, é o que define como você se sente o dia inteiro. Esses 3 padrões têm nome, e o primeiro é o mais comum de todos. Você provavelmente não escolheu nenhum deles de forma consciente. Eles foram entrando na sua rotina aos poucos, ao longo de anos, sem que ninguém apontasse que havia algo errado. O primeiro está na xícara da manhã, o café adocicado. Você coloca açúcar, 1, 2 colheres, talvez por hábito, talvez porque sempre foi assim. Ou usa adoçante artificial, porque está preocupado com a glicose. Ou toma aquele cappuccino de cápsula com pó de chocolate por cima. Você adoça por costume, não mais pelo paladar. É automático. Você nem percebe que está fazendo. Parece inofensivo. Açúcar é energia, certo? E adoçante não tem caloria. Então, qual é o problema? O problema é que açúcar tomado com o estômago vazio de manhã dispara a insulina muito rapidamente. Insulina alta combinada com cafeína gera um pico duplo de cortisol. Estudos sugerem que esse padrão, repetido por anos, contribui para o achatamento da curva diária do cortisol, exatamente o oposto do que o corpo precisa para produzir testosterona à noite. Em vez de o cortisol subir de manhã e descer à noite, ele passa a oscilar de forma irregular, sem o vale profundo que a testosterona precisa para trabalhar. E o adoçante artificial, segundo pesquisas recentes, parece interferir na microbiota intestinal, que tem ligação direta com o eixo hormonal masculino. O café com açúcar parece dar energia. Na verdade, está contraindo um débito, e esse débito se acumula silenciosamente, uma manhã de cada vez. O café adocicado já é relevante. Mas o próximo erro é o que a maioria dos homens nunca associou à testosterona, e é exatamente onde está o nó do problema. O café aromatizado. Aqueles cafés de cápsula com sabor de baunilha, caramelo ou avelã. O cafezinho do shopping com calda de chocolate. O café de máquina automática com xarope pronto. Parece um agrado que você merece. É café, no fim das contas. É só um sabor. Mas os aromatizantes industriais usados nesses produtos geralmente vêm acompanhados de óleos vegetais hidrogenados, conservantes e estabilizantes que você não colocaria conscientemente no seu corpo. Estudos indicam que o consumo regular desses compostos está associado a um aumento crônico de inflamação de baixo grau no organismo. E inflamação crônica de baixo grau é um dos fatores mais bem documentados de supressão da produção testicular de testosterona em homens acima dos 50. O corpo passa a gastar energia se defendendo, em vez de produzir hormônio. Muitos homens cometem esses erros por anos e acham que o cansaço e a queda de disposição são normais da idade. Não é tão simples assim. Em muitos casos, o corpo está respondendo a hábitos repetidos que têm solução. E o que mais surpreende os homens que leram o Protocolo Bianca é a conexão entre algo tão cotidiano quanto o café e a queda de testosterona. Uma relação que quase ninguém associa, mas que faz toda a diferença depois dos 55. O Protocolo Bianca organiza cada mudança em um protocolo diário, com o guia alimentar, a mesa do homem de 60 mostrando prato a prato o que funciona para homens acima dessa idade, e o diário de 30 dias para você acompanhar o que muda no seu próprio corpo. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar.
Dá uma olhada e veja se esse ponto também está entrando na sua rotina sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Voltando aos erros, o terceiro é o mais silencioso de todos: o café tardio. Você toma café depois do almoço. Um cafezinho para tirar o sono da tarde, às 16 horas, às 17 horas. Às vezes depois do jantar, na conversa com a esposa. E você está convencido de que não te afeta, porque você cai no sono normalmente quando deita. Sempre foi assim. Sempre funcionou. O que você provavelmente não sabe é que a meia-vida da cafeína é de 5 a 6 horas. Isso significa que metade do café que você tomou às 16 horas ainda está ativo no seu organismo às 22 horas. Você adormece. Mas as fases de sono profundo ficam comprometidas. E é exatamente nessas fases de sono profundo que o homem produz a maior parte da testosterona do dia. Estudos sugerem que homens acima de 55 com sono fragmentado apresentam níveis de testosterona da manhã significativamente menores do que aqueles com sono restaurador. O café da tarde parece resolver o cansaço da tarde e cobra o preço exato durante a noite, no momento em que a sua testosterona precisava trabalhar em paz. Roberto tinha 62 anos e se considerava um homem de café. Engenheiro aposentado de Curitiba, tomava o primeiro às 6 horas com 2 colheres de açúcar e leite condensado, o segundo com adoçante artificial porque estava preocupado com a glicose, e mais 2 ou 3 ao longo do dia, sempre aromatizados de cápsula de avelã ou caramelo. Depois do jantar, sempre um cafezinho com a esposa. Era o ritual dele, era o dia dele. Na consulta de rotina, percebeu o que tinha se acumulado em silêncio. Libido que foi sumindo nos últimos 2 anos, cansaço matinal que não cedia mesmo depois de 8 horas na cama, sono que virou superficial. Acordava 3 vezes por noite sem saber por quê. Levantava já cansado. Achava que era a idade chegando. Na verdade, era o calendário da cafeína dele, repetido todos os dias há mais de 10 anos, cobrando exatamente o que a fisiologia prometia cobrar. A boa notícia é que cada um desses 3 erros tem uma correção que pode começar a fazer diferença em poucos dias. Você não precisa cortar o café. Você precisa redesenhar a forma como o toma. E o primeiro redesenho começa amanhã de manhã. O ritual da manhã. Antes do café, coma alguma coisa com proteína. 2 ovos mexidos. Um pedaço de queijo. Uma fatia de presunto magro. Algo simples e concreto. Só depois, o café, sem açúcar, sem adoçante artificial. Se quiser sabor, uma pitada de canela em pó funciona bem. Quando você come proteína antes do café, o cortisol matinal já começa a ser modulado pela própria refeição. Pesquisas sugerem que essa sequência simples, comer primeiro, depois o café, reduz o pico abrupto de cortisol que acontece quando a cafeína entra no estômago vazio. E sem açúcar, você elimina o pico duplo que conversamos no erro anterior. A balança para de ser empurrada para o lado errado logo no começo do dia. É uma mudança de 2 minutos na ordem do seu café da manhã, e o impacto que ela provoca ao longo de semanas é desproporcional ao esforço que exige. Muitos homens relatam que em 2 semanas o cansaço das 10 horas da manhã desaparece. Aquela sensação de precisar de mais um café só para começar some, e o segundo café passa a ser opção, não obrigação. O ritual da manhã faz sentido quando você pensa bem. A próxima solução vai na direção contrária do que quase todo mundo acredita, e é por isso que poucos conseguem resgatar o sabor real do café. O café verdadeiro. Troque o café aromatizado, o café industrial e o café de cápsula com xarope por café puro, de qualidade. Café 100% arábica, moído na hora se possível, ou comprado num torrefador local. Sem mistura, sem adição. E se quiser sabor, uma pitada de canela em pó, que tem benefícios documentados e não traz nenhum dos compostos que discutimos.
sem óleos vegetais hidrogenados, sem aromatizantes artificiais, sem conservantes industriais, você corta justamente os compostos que alimentam a inflamação crônica de baixo grau. Estudos sugerem que homens que reduzem alimentos ultraprocessados apresentam, ao longo de meses, marcadores inflamatórios mais baixos, e isso se reflete diretamente na produção hormonal. O corpo para de gastar energia se defendendo e começa a usá-la como deveria. Muitos homens relatam que em 3 a 4 semanas o próprio paladar muda. O café industrializado passa a ter gosto químico. O café puro vira o prazer real. O hábito se reorganiza sozinho, sem esforço de vontade. O café verdadeiro já é uma mudança importante. A próxima solução é a que a maioria dos homens nunca tinha considerado, e é exatamente onde está a chave para recuperar a noite de sono: o corte das 14 horas. Defina um horário limite para o último café do dia, idealmente às 14 horas, no máximo às 15 horas. Depois disso, água, chá descafeinado ou água com limão. Sem exceções, mesmo que a tarde pese. Cortando o café da tarde, você devolve ao corpo a janela de cortisol baixo que ele precisa ter à noite. Sem cafeína circulando, o sono profundo se aprofunda de verdade, e é nessas fases de sono profundo que a maior parte da testosterona masculina é produzida. Não é pouco. Pesquisas indicam que homens que dormem de forma consistente nas fases profundas apresentam níveis de testosterona matinal mensuralmente diferentes dos que dormem de forma fragmentada. Estudos sugerem que homens que melhoram consistentemente a qualidade do sono apresentam, ao longo de semanas, melhora nos marcadores de bem-estar e disposição. Se a tarde te derruba, use o sono mesmo. Uma cochilada de 20 minutos é, em homens acima de 55, mais restaurativa do que qualquer café que você colocar na xícara. Antônio tinha 65 anos, professor aposentado de Goiânia, e decidiu mudar uma coisa de cada vez. Primeiro, comeu antes do café da manhã. Demorou 3 semanas para parar de sentir a fissura das 10 horas. Depois, trocou o café industrializado por um café puro, comprado num torrefador do bairro. No começo, achou sem graça. Depois, nada mais teve graça igual. Por último, e o que mais custou, cortou o café depois das 14 horas. Os primeiros 4 dias foram difíceis. Caía o sono na frente da TV antes das 21 horas, mas na primeira semana completa, pela primeira vez em anos, dormiu 6 horas seguidas sem acordar. 6 semanas depois, Antônio voltou a levantar às 5h30, não porque o despertador tocou, mas porque o corpo acordou sozinho, com disposição. A última vez que isso tinha acontecido, ele tinha 51 anos. Vamos juntar tudo. O café adocicado dispara o cortisol pela manhã e suprime a produção noturna de testosterona. O café aromatizado introduz compostos industrializados que sustentam inflamação crônica de baixo grau. O café tardio rouba justamente as fases de sono profundo onde a testosterona se constrói. E as 3 correções: o ritual da manhã, o café verdadeiro, o corte das 14 horas, não exigem de você nenhum sacrifício extremo, exigem atenção. Exigem que você comece a se tratar com o mesmo cuidado que dedicou durante décadas ao trabalho, à família, às responsabilidades dos outros. Você sempre soube cuidar das coisas que importavam. Agora a pergunta é simples: você está na lista? O corpo do homem aos 60 não está estragado. Ele está pedindo um pouco mais de atenção do que pedia aos 35. E você é capaz de oferecer essa atenção a si mesmo. Cada manhã começa com uma xícara. O que você coloca nela, e quando você coloca, é uma decisão que você pode mudar amanhã. Compartilha este vídeo com um amigo que você sabe que toma café o dia inteiro. Aquele amigo que vive cansado, que reclama da disposição e que não imagina que o problema pode estar exatamente na xícara que ele acabou de levantar. Ele precisa saber disso. Você acabou de descobrir o que estava sabotando seu próprio corpo e agora sabe exatamente o que colocar no lugar. E o protocolo Bianca foi criado para dar o próximo passo.
São 10 capítulos que organizam cada mudança em um protocolo diário, com o guia alimentar mostrando prato a prato o que funciona para homens acima de 60, e o diário de 30 dias para você acompanhar o que muda no seu próprio corpo. Homens que chegaram aos 60 com disposição não esperaram o corpo piorar ainda mais para agir. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está no comentário fixado. Eu deixei lá para facilitar. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.